Na vida que a gente leva, tem espaço pra sonhar. Mulher que se redescobre, prosa rosa pra contar. Bem-vindo, gente, a mais um Prosa Rosa. Eu, Lúcia Tocawa, Juliana Randazzo, Patrícia Alcice e nossa querida convidada, Márcia Zói. A gente vai retomar o assunto da violência doméstica, um assunto muito importante, muito recorrente. A gente acha que não. Eu posso falar o culto, porque as pessoas têm vergonha de falar, né? Velado. Então a gente vai continuar esse assunto porque deu muita polêmica. Então, gente, com as perguntas, né, do que a gente vê, do que a gente percebe, eu tenho mais algumas para te fazer. Você acha que a violência doméstica, quando os homens são agressores, principalmente fisicamente, você acha que bebida, drogas, interfere nisso na maioria dos casos, ou em alguns casos? Tem isso, desses fatores externos? Sim, mas na verdade são só fatores externos, né? Vamos colocar assim, desculpas. Porque na verdade o agressor ele já tem aquela natureza. Ou é a gota d'água para agressão, né? É, seria a desculpa para ele colocar em prática Que ele já tem. o que ele já tem. E é muito mais recorrente do que a gente imagina. E as vítimas, infelizmente, têm vergonha. A Úrsula estava comentando um pouco sobre a questão financeira. Você acha que essa questão financeira, às vezes que as mulheres são dependentes desses homens agressores ou do marido agressor, elas às vezes ganham menos ou realmente não trabalham, você acha que isso também atrapalha para elas denunciarem, saírem de casa, tomar alguma providência, alguma atitude? Com certeza, Juliana. Na verdade, eu falei que eu comecei a estar mais afinco nessa área mais ou menos em 2018, mas eu trabalho com violência doméstica mais ou menos desde 2008, 2009. Porém, o que eu vejo hoje, que naquela época eu trabalhava mais a nível de processo. Eu era advogada da ativa e aí eu fazia as defesas no processo, né? Eu não tinha aquele entrosamento com o cliente, né? Às vezes eu não conhecia, eu conhecia no dia da audiência, mais cedo um pouco. E aí, apesar de ter muitos anos que eu trabalho com isso, a partir de 2018, mais ou menos, que eu comecei nessa virada de chave e ver casos concretos, como que eu contei no outro episódio, de um evento que teve no TJ, né, no primeiro tribunal do júri, que a senhorinha veio comentar comigo, aquilo foi uma virada de chave para mim. E aí eu comecei a olhar com outros olhos. E essa questão financeira, por exemplo, essa senhora que me abordou, questão financeira. Era uma senhora assim mais idosa, sempre foi dona de casa, nunca trabalhou, então só cuidou dos filhos, né? São pessoas assim mais velhas, outra cultura. Ela devia ter beirando uns 70 anos, mais ou menos. Então imagina, outra cultura, gente, né? Não é da nossa geração. Então, assim, não estudou, não trabalhava, geralmente tinham mais filhos. Então, a dependência econômica totalmente. Mas não quer dizer que é só nessa faixa de idade. Sim. Porque há uns 2 anos atrás eu atendi uma moça nova, tá? Muito nova. Acho que ela tinha 32 anos. Ela tinha 4 filhos. Estava com um bebê de menos de 1 ano. E totalmente dependente do marido. Não trabalhava. E no final das contas ela chegou aí comigo, eu levei na delegacia, na Casa da Mulher Mineira, então não tem tanto tempo assim não.
porque a Casa da Mulher Mineira vai fazer 3 anos que foi inaugurada. E aí fizemos a medida protetiva e tudo mais, só que ela, infelizmente, não conseguiu sair do ciclo da violência e acabou voltando com ele. Por quê? 4 filhos, gente. Pessoa vulnerável, baixíssima renda, não trabalhava, estava com um bebê de menos de 1 ano. E aí acaba que a pessoa volta. Infelizmente, corta o coração da gente. Mas Uma triste realidade. uma realidade e muitíssimo comum. Infelizmente. Além desse fator da parte financeira, do homem ser já, né, ter isso nele, né, no DNA, de agressão, além de todos esses fatores que a gente citou, quais outros motivos você acha que leva os homens a agredir as mulheres e elas a ficarem nesse relacionamento, sofrendo? Olha, muitas vezes dependência emocional. Muitas vezes. Além da econômica, a dependência emocional, a questão realmente cultural, né, de ter filhos pequenos. Eu não quero que meus filhos cresçam sem o pai. Mas não pensa que os filhos estão vendo tudo que está acontecendo ali. Que é até muito pior os filhos crescerem vendo o pai fazendo isso com a mãe, né? Achando que esse tipo de relação, de repente, é o tipo de modelo de relação para eles, do que separar. Exatamente. É o que eu sempre falo em rodas de conversas, em cursos e palestras. As crianças estão ali assistindo O fogo cruzado. né, o fogo cruzado. E nós somos frutos do meio, certo? Certíssimo. Nós somos frutos do meio. Eu tô vendo aquilo ali. Então, aquilo para mim é o normal. É o normal. É o normal. Então, eu falo o seguinte, que as meninas, 99% vendo aquilo, serão vítimas. Buscarão companheiros ou maridos com o mesmo estilo, né? Do mesmo padrão. perfil. E os meninos, 99% de chance de serem agressores. Que triste, né? Muito triste, mas é recorrente e é realidade. Replicar os modelos. Claro. Eu vou fazer mais uma pergunta e vou te passar o microfone, que essa até eu tô muito curiosa. Sim. Os homens sofrem muitas violências domésticas também? Eles apanham das mulheres? Elas que começam assim? Tem ao contrário também? Tem, gente. Olha, o tema aqui, assim, dá pra gente falar um mês direto. É muita coisa. O que acontece? O homem não tem a proteção especial da Lei Maria da Penha. Ele tem um Código Penal que o protege. Por exemplo, uma cliente me procurou agora e me passou e tal, e quando eu fui olhar, na verdade, ela sofre violência doméstica. Mas, na verdade, ela, nesse caso específico, ela está como autora de lesão corporal. Por quê? Ela reagiu à agressão dele. Só que ela reagiu de uma forma mais violenta. Ela foi se defender, na verdade. Ela reagiu daquela violência de anos e anos e anos. Enfim, foi de uma forma assim que realmente causou lesão corporal e ele foi na delegacia. E agora, assim, está em andamento o caso, eu peguei agora, ainda teremos os desdobramentos, mas ela está respondendo. Mas o que acontece? É exceção, mas os homens também sofrem abusos, sofrem violência das companheiras, sim. Só não são acobertados pela Lei Maria da Penha. São, como eu disse, pelo Código Penal. Inclusive, tem um outro trabalho muito interessante que eu interesso muito, que é sobre masculinidades. Discutir essa questão, grupos de homens, masculinidades, mas no sentido assim de saudável,
Trabalhando a energia masculina dos homens. E essas Masculino. questões, essas dores, né? E a conscientização também, né? Para que eles não cometam violências. Tem vários grupos, tem alguns interessantes. Eu estou começando a tomar contato com isso também, porque o que eu falo sempre também, não adianta essa proteção integral à mulher e o homem não ser tratado, porque se ele não for tratado como agressor que é, ele só vai mudar a vítima. Ele vai buscar outra mulher para vítima. agredir. Gente, eu pego o processo, né? Falamos assim, numa linguagem bem popular, a ficha corrida. Gente, às vezes são vários episódios de violência doméstica com a mesma vítima, além de vários com outras e várias vítimas. Então, o que você está falando também é que às vezes é muito importante os homens ter esses grupos masculinos Reflexivos, de autoconhecimento, de apoio, para estarem se tratando. Porque as mulheres têm mais tendência a fazer isso, né? Sim. Elas se tratam, elas têm os grupos de mulheres, muito mais do que os homens, né? Mas é muito importante para os homens também. Porque não adianta você só punir o agressor. E eles se sentem, o que eu acho interessante, que é recorrente, eles se sentem assim, injustiçados. Porque é cultural, né, gente? Eu acho que esses homens que são agressores, que têm esse tipo de caráter, eu acho que eles não têm ideia da gravidade do mal que eles estão fazendo. Não tem, gente. Isso foi uma coisa que eu percebi também, porque mais ou menos desde 2008, como eu falei, 2009, eu como advogada da Ativa, eu vi muita coisa. Então, assim, já teve casos de rapazes jovens, 20 anos, gente. Foi o que você falou. Às vezes a família era assim, aprendeu assim, então o normal para eles é ser assim. Então eles não veem, estão fazendo mal. Replicando o padrão. E aí, na hora que você ali, naquela hora, conversa com ele, né, antes da audiência, aí ele vira pra gente e fala assim, mas eu não achei que eu estava fazendo errado. Então, assim, eles não têm muita consciência. E isso passa pela educação também, né? É por isso que tem que mudar essa mentalidade, né? Da mulher e do homem e dos pais, né, gente? Né? As crianças, desde pequenininho, né? Ensinar. Isso é muito importante, porque acontece. Pode você pegar aí. Isso é muito importante, né? Porque agora está tendo Lei Maria da Penha, está sendo mais divulgado, mas quantas e quantas gerações isso ficou velado? Isso não foi visto com tanta atenção e simplesmente começa a replicar um padrão que é normal. Eu assisti isso, meu avô, meu pai. Não, é errado. É errado isso. Eu sempre falo, gente, que tudo passa pela educação. Eu tenho colegas que são feministas ao extremo, né? Eu falo, não, gente, eu atuo na violência doméstica tanto para o homem quanto para a mulher. Eu sou advogada, eu sou técnica. Então, eu não fico passando a mãozinha na cabeça do agressor, não. Eu falo, olha, não é assim que funciona. Eu tento ser acolhedora, mas trazendo a dura realidade. Porque o que eu jamais escutei na vida, não, doutora, não fiz nada disso. Não, é tudo mentira dela. Nossa, gente, não é o que eu mais escutei nessa vida. Ô, Márcia, e uma outra questão aqui, porque na violência doméstica, muito se fala sobre agressão física, agressão verbal e a violência patrimonial contra a mulher. A violência patrimonial ocorre de diversas formas. Por exemplo, tem homens que não trabalham, que vivem à custa da mulher.
Tem mulheres que trabalham e que o marido toma o cartão dela de banco, às vezes ela não tem nem a senha. Gente, a gente vai dando os exemplos, as pessoas acham que a gente está viajando na maionese, mas não está. Eu já ouvi relatos de mulheres falando que o marido deixava ir no supermercado com ele, aí ela pegava o carrinho, colocava as coisas lá, ele ia e tirava. Ele escolhia o que ela podia levar. Escolhia o que ela podia levar e pagava com o cartão dela, né? Cartão salário, cartão alimentação. Então, a violência patrimonial não tem exemplo demais da conta. E acontece, assim, dos homens, às vezes, né? Querer pegar o patrimônio, a casa, achar que tem direito das mulheres, assim, de pegar o que é delas. Não o que eles construíram juntos, né? Porque construíram juntos, eles são casados, né? Da forma que eles, né? Não sei qual que é o regime de casamento, mas de pegar o que não é dele. Espoliar, às vezes, um patrimônio que é da mulher. Sim, gente, acontece de tudo que vocês puderem imaginar e mais alguma coisa que a gente não consegue imaginar. Inclusive, depois a gente pode até fazer um outro episódio falando dessa violência patrimonial em golpes amorosos. Nossa. Que é muito interessante e eu estudo bastante. Gente, é cada coisa que vocês não acreditam. A próxima vez que você vier aqui, nós vamos falar sobre golpes amorosos. Adoro, porque eu pesquisei muito e é muito interessante. Interessante do ponto de vista comportamental. E de esclarecer, né? Porque enquanto psicóloga, né, assim, tá na veia, não adianta, eu sempre caminho junto direito com a psicologia, então eu adoro o comportamento humano, não o resultado, né? Enfim. Mas existem golpes no casamento também, tá? Por exemplo, colocar bens em nome de terceiros, em nome de laranjas, para a mulher não ter direito no caso de um divórcio. Ou então, gente, pasmem, e cai mesmo, a mulher, quem está ali inserida naquele ciclo da violência, a mulher dá uma procuração para o marido e de repente ele com a procuração dela passa tudo para o nome dele ou para outra pessoa, vende, enfim. Às vezes até inventa, me dá uma procuração para resolver tal assunto aí para você. Junta de um monte de papel. Gente, a gente vê de tudo. O caso da Ana Hickman, gente. Nossa, o caso da Ana Hickman. Bem lembrado. Que ela assinava aquele monte de coisa sem ver. E olha como é que é tão forte, não fazendo propaganda de Ana Hickman, mas hoje, por acaso, eu estava vendo na internet ela falando, né, e olha a violência, né, de todas as formas, inclusive das pessoas, né, o julgamento. Ela falando que ela engordou 12 quilos, e tá todo mundo, ela está sendo criticada, julgada, mas ela está com problemas muito sérios. Fazendo bullying da pessoa. Fazendo bullying da aparência dela, né? Perguntando se ela está grávida, ela falou, não estou grávida, mas estou com problemas muito sérios. E olha o que ela passou, gente. Total confiança com o marido. Isso aí já é motivo suficiente para desestabilizar. Sim, ele falsificou, né? Está provado que com a assistente dela, sei lá, falsificou assinatura. Isso eu não estou falando, não estou cometendo crime, não, isso é de domínio público, né? O que a gente está falando aqui é de domínio público. Eu estou dando um exemplo para caracterizar, né? E essa aí foi uma baita violência patrimonial, né? Ela está resolvendo os problemas, mas um prejuízo econômico muito grande. Agora eu quero, mudando de água para o vinho, falar sobre a Lei Maria da Penha. Como que fica o caso da Lei Maria da Penha, no caso agora dos tantos gêneros que temos agora, que eu nem sei falar, aquele tanto abecedário que tem. Porque, em tese,
você citou antes, né, que o homem não pode se basear na lei da Maria da Penha, ele se baseia no Código Penal, Sim. né? A lei Maria da Penha protege as mulheres. Mas com tanta diversidade de gênero, cada um se fala de um. Como que está sendo feito esse enquadramento? Gente, muito bem lembrado, eu tinha esquecido. É porque a gente está tão acostumado, mas a mulher aqui é entendido como gênero. Não é só a mulher. É o gênero. Se a pessoa se identifica com aquele gênero, ela é passível de sofrer a violência doméstica, sim. E aí ela é protegida também pela lei Maria da Penha. Questão é o gênero. É muito importante isso, foi muito bom ter lembrado. Não é só a mulher, é o gênero. O mais importante é a gente trazer o conhecimento, né? Trazer essas informações à luz e ver que estão disponíveis vários canais, OAB, polícia, Sim, para ser sim. divulgado, para ver o caracterizado, porque tem tantas coisas que acontecem, deixa para lá, não, é violência. Tem que ser pensado, tem que ser elaborado, tem que ser denunciado para a gente ter uma vida plena e feliz. Não é isso, Juliana? Exatamente. Gente, eu queria sim de reforçar a questão de realmente denunciar, tá? A vítima, eu entendo que tem vergonha, muitas vezes os parentes não sabem, mas enquanto isso ela está em risco. Então, denunciar mesmo. No caso de já sair dali e procurar a polícia, eu sugiro a Casa da Mulher Mineira, que fica na Avenida Augusto Lima, 1845, no Barro Preto. O problema da Casa da Mulher Mineira é que é só de segunda a sexta, de 8 às 18, mas lá o tratamento é só para as mulheres. Fora disso, se for no plantão, realmente tem que ser na DEAN, que é na Avenida Barbacena, 288. Mas procure mesmo a Casa da Mulher Mineira, procure ajuda. Tem o NUDEM, que é da Defensoria Pública. O que não pode é se calar. E em casos extremos, 190. E em caso de risco extremo, grita fogo. Grita fogo, porque socorro ninguém atende. É isso mesmo, gente. Não podemos ficar caladas, né? A gente pede ajuda, se não for possível, de repente, para essas pessoas, né, para essas entidades, peça ajuda para alguém da família, para algum vizinho, para alguém na rua, grita fogo, grita socorro, mas reaja, né? É importante não ficar sofrendo esse tipo de violência, porque é muito grave, é muito sério e pode ter consequências, né, de morte ou coisas piores. Feminicídio. Então, agradecemos a presença de Márcia Zóio, psicóloga, advogada, que veio nos abrilhantar, de trazer tantas informações ao nosso Prosa Rosa, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Até mais.